paz do Senhor, meus irmãos, para nós uma satisfação voltarmos aqui para mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, que será ministrada presencialmente em 12 de novembro de 2023. Aqui nos estúdios do CETADB, juntamente comigo está o Jonatas Emanuel e também o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Pai do Senhor, pastor Adolvilson, está na bênção? Oh, glória a Deus, que privilégio estarmos aqui mais uma vez, a mais uma pré-aula. Jonathan, que Deus abençoe grandemente os nossos queridos irmãos que nos acompanham na Escola Bíblica Dominical, sempre crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, se você está acompanhando esta pré-aula e ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva e também nos ajude compartilhando esta pré-aula. Sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo desta nossa lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Você vai verificar que esta lição de número 7 ela está bem ligadinha com a próxima, que é a lição de número 8. Então nós vamos trabalhar aqui inicialmente a responsabilidade da igreja com os missionários. Vamos lá, o texto áureo desta lição está em Gálatas capítulo 6 e o versículo é o de número 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Orientação do Espírito de Deus através de Paulo para a igreja da Galácia. Capítulo 6 e versículo 10 é o texto áureo e a verdade prática diz assim: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Via de regra, a igreja não pode apenas enviar missionários, mas tem que dar toda a condição para que ele possa também realizar o seu trabalho lá no campo, e é esse o aspecto da nossa lição de hoje. Você tendo a sua lição, a sua revista, você vai acompanhar conosco a leitura do texto, da leitura bíblica em classe, né? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, os versículos 9 a 14. Se você não tem a lição, abra a sua Bíblia e acompanhe aí atentamente a leitura bíblica em classe com o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Muito bem, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Muito bem, meus irmãos, esta é a leitura bíblica em classe. Nós vemos aqui a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 9 a 14. Vamos lá, então, para os objetivos desta lição. A lição ela está dividida em três tópicos que são os principais, e no primeiro deles, o objetivo é explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. No segundo ponto, nós vamos relatar o cuidado integral dos missionários. E, por fim, no terceiro ponto, elencar as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então, aí, os três objetivos para cada um dos pontos desta lição. E agora, juntamente com o pastor Adolvilson, vamos para a definição da palavra-chave, que é responsabilidade. Muito bem, uma definição geral. Responsabilidade é um substantivo feminino com origem no latim e que demonstra a qualidade do que é responsável ou obrigação de responder por atos próprios ou alheios, ou por uma coisa confiada. Agora, no âmbito da igreja, qual é a responsabilidade da igreja como missionário? A responsabilidade da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles até encerrarem a carreira. Então,
temos a definição geral e a definição no nosso contexto de hoje, da aula de hoje. Muito bem, está aí, responsabilidade. É um palavrão que traz, não é, no seu bojo uma definição que é relevante, especialmente para os nossos dias, para o contexto dessa lição. E vamos colocar assim, para as nossas vidas como crente individualmente, falando cada um a respeito de si próprio. Vamos então para a introdução desta nossa lição de hoje, considerando então o tema, não é, da lição, que fala a respeito da responsabilidade da igreja com os missionários. Nós vamos verificar que uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários. E no decorrer da lição nós vamos entender o que é o integralmente, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto encerrarem a carreira ou enquanto estiverem executando o ministério. A igreja que envia deve dar todo o suporte financeiro, emocional, espiritual, preparo, né? Obviamente intelectual, preparo ministerial, enfim, nós vamos estudar a respeito disso. Esses cuidados ainda, eles devem abranger, aí não é só o missionário, mas o cônjuge e os seus filhos, ou seja, integralmente diz respeito também a toda a família do missionário, levando sempre em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho missionário possa se desenvolver o mais próximo possível daquilo que é planejado pela igreja. Isso considerando a igreja que de forma organizada planeja um projeto missionário e envia obreiros, famílias para executarem esse projeto. Então, dentro desse planejamento, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso é que nesta lição, a de número 7, nós vamos estudar a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário, e não somente o missionário, mas também a sua família. Nesse sentido, então, vamos avançar para o tópico primeiro da lição, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Pastor Adolvilson, já falando sobre a responsabilidade da igreja. Agora, veja bem, o sistema é o tópico 1 e o subponto 1. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar, claro. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Letra A, está na lição dos irmãos. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local. E eu trouxe até aqui um texto que não está na lição, é o Atos 6 e 3. Irmãos, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho. Só essa primeira parte, escolham entre vós, ou seja, é do meio, né? Nós temos essa escolha dos diáconos em Atos capítulo 6, mas nós devemos nos conscientizar através dessa letra A que o obreiro é formado pela igreja local, do meio. Por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade, ou seja, enviou para o campo, automaticamente está sob a responsabilidade da igreja. E temos aí a letra B também. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária. Tá certo? Orientado pelo pastor. Eu conheci um jovem que foi meu aluno e ele sentiu o desejo de fazer evangelismo. Aí ele estava fazendo um curso básico, o pastor, de repente ele falou, pastor, eu vou fazer a obra missionária, ore por mim, que eu vou para uma cidadezinha aqui perto. Pediu a conta do emprego, uma empresa muito boa aqui da região, e foi para o campo. Mas eu perguntei, o teu pastor está te apoiando? Ele falou, não, meu pastor não quer saber de evangelismo. Eu pensei, já começou, já está errado. Errado. E foi. E lá deu o maior problema, porque a esposa não estava preparada para assumir esta obra também. E houve umas complicações sérias lá, que ele acabou se divorciando da esposa, veio embora. Hoje ele recomeçou novamente, mas é isso, nós temos que ter a orientação do pastor. Eu sempre digo, você quer crescer na obra, obedeça à liderança, esteja juntamente com a liderança e o momento certo. E tem aqui um preparo da família também. Com certeza. Se Deus chama o esposo, ele vai chamar a esposa. Não existe, ele chamou, eu tenho uma obra na minha vida, mas na esposa não tem isso. Quando
Porque é uma só carne também, né? Ele prepara o casal, a família, enfim. Então, esse obreiro, orientado pelo pastor da igreja, enviado para fazer a obra missionária. E tem um texto aqui de Atos 6, né, que eu marquei aqui também, 6 e 1, que nós estávamos lendo, apresenta esses homens aos apóstolos, os quais oraram e puseram as mãos. Tá? Queridos, e temos ali também, conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja, ou seja, quem indica é o Espírito Santo. Atos 6,6, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Lembrando também um detalhe que a gente sempre lembra, que a consagração ou a separação de obreiros do Novo Testamento não é mais derramamento de óleo, como a gente vê por aí afora, nessas igrejas neopentecostais. A atuação agora, o chamamento e a consagração é através da imposição de mãos. Então está aí essa questão. Muito bem. A responsabilidade da igreja ainda tem outros aspectos, pastor. Em contrapartida, a letra C na tua lição, é dever do missionário prestar relatórios. Isso é muito importante. Periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Não é simplesmente enviar, aí o obreiro fica lá para onde ele foi enviado, sem contato, sem enviar relatórios, principalmente construções de igreja, salvação de almas, batismo, enfim. E temos aí um texto aí, pastor, de Atos 15:4, para corroborar com isto. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo. Olha aí, não é prestação de contas, o que Deus tinha feito por meio deles. E lá em 15:12, toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouviu Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. E temos também Atos 21:19. Paulo os saudou e relatou minuciosamente, olha, com detalhes, o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. E temos aqui também a letra D. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missões. O que é isso? Eu vou fazer um comentário aqui dessa letra D, que os missionários devem ter como preocupação ganhar almas sem se preocupar com o sustento próprio da sua família. Então, é esse o que está sendo comentado na letra D, é isso. O tempo do missionário é para a obra missionária. Você já pensou o missionário ir para o campo e ficar se preocupando como eu vou pagar a água, como eu vou pagar a luz, como que eu vou alimentar a minha família? Então, isso é um foco importante que a igreja deve zelar. Que está, inclusive, indo na mesma direção do texto da nossa leitura bíblica em classe, que é Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 9 a 14. Então, nós temos aí esse aspecto bastante importante a respeito da responsabilidade da igreja. A igreja envia os missionários e, em algum momento, a gente observa que nem a igreja faz o seu papel devidamente e nem o missionário na contrapartida, porque há missionários que são enviados para o campo e não dão satisfação a respeito de como estão realizando a obra de avanço missionário lá no campo onde eles estão. E isso acaba gerando uma ruptura, porque nem a igreja vai dar a sua com fidelidade, né, a contribuição para a manutenção, porque o obreiro também não está dizendo se está de fato trabalhando ou não. Então, essa é uma questão que deve ser avaliada com bastante cuidado. Agora, ainda falando a respeito, né, desse primeiro ponto da nossa lição, que é a igreja e o sistema de apoio aos missionários, o subponto 2 fala o sistema de apoio e a obra de fé. Todo o trabalho missionário, ele é uma obra de fé, desde o começo até o fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Então, quando se fala aqui de sistema de apoio, se fala da maneira como a igreja está disponibilizando condições. E aí eu digo financeira, predial, patrimonial, enfim, para que o trabalho possa acontecer. Independentemente de qual seja o sistema de apoio, não é? O missionário deve
confiar em Deus. Porque às vezes a pessoa, porque tem uma igreja que tem uma condição financeira melhor, o indivíduo fica relaxado, né, confiando que a igreja vai dar todo o suporte, toda a condição e tal, e esquece que se não depender de Deus, a obra não vai prosperar. Sem fé, sem oração e sacrifício, a obra missionária falhará. E aqui nós estamos dizendo com isso que se o indivíduo se sacrificar em prol da obra, vai funcionar. Porque há pessoas que se sacrificam, mas é um sacrifício de tolo, não é? Porque faz um sacrifício, mas fora do plano de Deus, fora da direção de Deus e não obedecendo ao Senhor e à sua palavra. Então é um conjunto. Fé, oração e exercício de atividades física ou sacrificial no dia a dia, na realização do trabalho. Assim os missionários, quanto os que os sustentam, tanto os missionários, né, quanto aqueles que os sustentam, devem ser pessoas de fé. Ou seja, aqueles que creem confiadamente que Deus é quem está à frente, dando direção e dando as condições. À medida que obedecem o mandamento de Jesus, que é o que está em Marcos 16 e também em Mateus 28, ide e fazei discípulos. Então, em obediência a esse mandamento, aí você vai entender que há crescimento e também expansão da obra de Deus. Com base nisso, você pode ler Atos capítulo 2, versículos 42 e 46, que é um breve relato de Lucas ali de como a igreja cresceu ali nos dias do derramamento do Espírito Santo. Porque havia, na verdade, uma unanimidade, o povo estava fazendo em obediência a Deus e o resultado disso é crescimento. Ainda sobre a responsabilidade da igreja, tem o objetivo das missões, que é o subponto 3. Lembrando, pastor, que o senhor comentou aí que o trabalho ele é feito pela fé. Todo o trabalho realizado na igreja, lógico que o foco aqui é missões, mas nós ministramos na escola bíblica dominical, cremos que o mover do Espírito Santo é fato. Então nós trabalhamos pela fé. Tudo que envolve a igreja é pela fé. Servimos a Deus na dependência de Deus. Né? Exato. Cremos na palavra de Deus pela fé. E é interessante que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 e 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então nós fazemos a obra de Deus pela fé. Então vamos lá. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido, adorado em todo lugar. Eu até marquei um texto aqui, João 14, versículo 6, Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É apresentar o caminho que leva ao Senhor. Eu trouxe aqui uma explicação, esta lição. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe da sua presença, sem Deus. Não estamos completos. O ser humano busca a Deus. Ele precisa de Deus. Sem Deus, não estamos completos e passamos a vida procurando um caminho que nos leve à satisfação. No fundo, procuramos um caminho de volta para Deus. E este caminho é Jesus. Qual é a função, então? É apresentar o caminho que leva a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, claro, fazer com que Jesus seja glorificado, que é o único caminho que leva a Deus. Não é? Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honrem a Cristo terão todas as necessidades, está aí, ó, todas as necessidades supridas. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É aquela situação. Cuide da minha obra que eu cuido de você. Desse jeito. Cuide da minha obra que eu cuido, eu zelo pela sua família. E isso a gente tem ouvido aí ao longo desses 30 anos que nós servimos a Deus. Sempre ouvi, cuide do que eu coloquei nas tuas mãos, que eu vou cuidar das tuas necessidades. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. E eu até marquei aqui, pastor, Marcos 16 e 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Então a presença de Jesus é fato, é realidade com os missionários que hoje estão no campo missionário. Com certeza, não por acaso. Então o Espírito Santo atua
por meio das nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Esse é dos principais objetivos da obra missionária. Portanto, encerrando esse ponto da nossa lição, que haja todo o apoio e planejamento. Veja que essa palavra planejamento é uma palavra que deve ser evidenciada nesse sentido, não é? Apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. A obra missionária realizada sem planejamento, ela pode estar fadada ao fracasso, não é? É necessário que haja planejamento para que um trabalho possa ser bem executado. Finalizado então, a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e da sua família, aqueles que foram enviados ao campo. Então, este é aqui o fechamento desse primeiro tópico da lição. Nós vamos para o intervalo e, retornando, vamos verificar o cuidado integral dos missionários. Até mais. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, retomando aqui o estudo da lição de número 7, o tópico 2 diz o cuidado integral dos missionários. E vamos já para esse primeiro subponto que fala exatamente sobre o cuidado integral. Lá no início nós falamos a respeito disso, do que é essa integralidade. E nesse ponto aqui nós vamos ter essa visão a respeito de realizar a obra de forma integral, de atender o missionário de forma integral. Pastor. Muito bem, o tópico 2 do subponto 1, cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando como missionário. A partir do momento que a igreja envia, a responsabilidade é da igreja. Nós vamos ver as áreas aqui agora. Neste caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente. Vamos entender o que é isso. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, social e também um acompanhamento pastoral. Enquanto ele está no campo com amor e respeito para que possa superar as dificuldades. Então ele tem que ser respeitado, tem que ser amado pela igreja, não é? Superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. E nós temos aqui Atos, capítulo 17, versículo 14, diz assim: imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. E o versículo 15 de Atos 17, os homens que foram com Paulo e levaram até Atenas, partindo depois com instruções para Silas e Timóteo se juntarem a ele tão logo fosse possível. Queridos, a orientação para o trabalho missionário deve partir sempre, claro, de Deus. É Ele que envia, para onde vai, né? Quando vai, isso é muito importante, mas o fato é que a responsabilidade da igreja é abrangente, é integral em todas as áreas. No próximo tópico, ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho
em lugares distantes. Temos aí um vasto, né, número de referências bíblicas, lá em Filipenses 1, 3 a 11, mas antes de ler alguns só textos aí, a igreja de Filipenses cooperando com o apóstolo Paulo, com ofertas, é claro, e com orações, assistência necessária ao missionário. Paulo encorajando a continuar, encorajado a realizar missões, ou seja, a igreja sempre dando esse apoio, não somente financeiro, mas orando, intercedendo, pedindo a Deus que abra as portas para a pregação. E desses versículos aí da lição, eu quero ler Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. E o versículo 2 diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que ele diz, o versículo 3 de Filipenses 1. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Verso 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria. Por quê? O versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Pastor, nós percebemos aqui uma relação entre o missionário e a igreja constante. O que nós estamos observando hoje? Os missionários vão para o campo e são esquecidos, né? Agora o versículo 7. É justo que assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então nós vemos esta comunhão entre a igreja e o apóstolo Paulo, que estava lá no campo missionário e muitas vezes sofrendo, viu? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Às vezes, quando a igreja envia um missionário, ela está preocupada com a manutenção financeira. E aí, nesse sentido, tira-se oferta nos cultos para isso, faz carnê para a sustentação dos missionários, para ter os recursos necessários, se preocupa com a manutenção financeira. Mas esse ponto aqui menciona aspectos que são importantes. A área espiritual. Às vezes, o missionário está no campo e não recebe do seu líder, porque, deixa eu abranger um outro negócio, o missionário, ele também é um obreiro do campo. Às vezes, tem assim uma ideia de que o missionário é um corpo fora do corpo, e na verdade não é. O missionário, ele é um obreiro. E eu conheço pastores que, quando faz o pagamento da manutenção dos obreiros do campo, o missionário é o último, do tipo assim, se sobra, o missionário recebe, e se não sobra, ele fica lá amínguas. Então, o missionário é também um obreiro e deve ser priorizado assim como os locais. Nesse sentido, tem que ter acompanhamento espiritual, o pastor, o líder, o responsável tem que estar em contato para poder verificar se está tendo alguma demanda, alguma necessidade de aconselhamento nesse sentido, no campo espiritual, mas também nós temos aqui a questão física, por assim dizer ainda antes, a questão emocional. Às vezes o indivíduo está vivendo algum tipo de pressão lá no campo, algum tipo de perseguição. Então, é importante numa conversa você ter essa condição de identificar. E também a questão física, às vezes o missionário fica doente, fica enfermo, e ele recebe uma ligação dizendo assim, nós vamos orar por você. Ótimo, a oração da fé, segundo Tiago capítulo 5, pode muito em seus efeitos, mas a ação da igreja não está reduzida apenas à oração, porque a igreja também tem que dar condição. Se o obreiro está lá no campo, a serviço da igreja, do ministério, fazendo o trabalho, dando satisfação, dá a sua cooperação, dá o seu relatório e tal, e você percebe que é um indivíduo que está agindo com honestidade, então agora se ele está tendo uma necessidade física, e aqui eu estou falando na necessidade física com relação a uma enfermidade, a igreja tem que comparecer, tem que chegar junto no que diz respeito ao tratamento da sua saúde, não tão somente orar pela sua vida e pela sua saúde. Também falando aqui a respeito da sua vida social e também do acompanhamento pastoral. A igreja, por meio da sua liderança, deve estar junto. Esse último parágrafo que nós temos aí nesse subponto primeiro diz isso. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visita aos missionários do campo, porque ao longo desses 30 anos que estamos
servindo a Deus, eu conheço missionários que eu estive por 5 vezes visitando o obreiro, não vou dizer onde é, e ele disse para mim, pastor, em 9 anos que eu estou aqui, o meu pastor presidente nunca veio aqui. E o senhor, em 3 anos apenas, já está vindo aqui pela 5ª vez. Então, assim, louvo a Deus, isso é ótimo e tal, mas eu não sou o pastor daquele indivíduo. Não é? O presidente dele não estava dando assistência. E eu sei disso porque, em algum momento, a assistência foi a gente que compareceu, não sendo ele obreiro, nós não tendo nenhum vínculo ministerial no que diz respeito a sermos da mesma igreja, não é? Mas, ainda assim, a gente percebe esse tipo de coisa. Esse cuidado deve, de fato, ser integral. O pastor presidente, o agente missionário do campo, da igreja, tem que estar ciente das condições que o seu missionário está tendo lá no campo. Não é só enviar e mandar dinheiro e deixar que ele se vira e dizer assim, quero saber o relatório, o que é que está acontecendo aí. Não é só isso. Por isso nós estamos falando aqui de cuidado integral. Agora, pastor Edovilson, o subponto 2 fala de uma agenda quanto à volta do missionário. Enviamos o missionário, tudo bem, ele não vai ficar lá a vida inteira. Quando ele voltar, e aí, como é que as coisas vão ser? Pastor, agora existe aí uma colocação nesse texto aí que realmente nós devemos meditar nisso. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Temos aí um texto, se você tiver um tempinho, leia lá, em Atos 20, de 1 a 6, receber com alegria e honrar esses homens e a sua família que estão atuando como missionário. Agora, veja bem, pastor, nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias. Não sei se isso está acontecendo, porque eu não tenho muito envolvimento com essa área missionária. No que diz respeito às visitas, consultas ou tratamento médico odontológico, né? Períodos de lazer, de descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e a sua família faz parte do cuidado integral. Faz parte do cuidado integral, tá? Dos missionários. Deixa eu fazer uma interpelação aqui. Pode fazer. Se você é um pastor, um obreiro, um missionário, está assistindo essa nossa pré-aula, e você é daqueles que fala assim, graças a Deus, eu tenho 20 anos de trabalho na obra de Deus e nunca tirei uma férias. Eu quero dizer que você está completamente errado. Porque ainda que você não sinta essa necessidade, porque de fato é uma necessidade, mas ainda que você não tenha essa percepção, com certeza a sua família tem. Os seus filhos precisam, não é, de férias, precisam em algum momento tirar ali 2, 3 semanas para estarem fora, para estarem fazendo outras coisas, para vocês se divertirem juntos, passarem um momento de qualidade juntos, porque é importante a família do missionário estar ajoelhado junto, buscando a Deus, juntos buscando o crescimento da obra, ajudando, cooperando, que significa operar junto. Isso é muito importante, mas é preciso também ter um tempo para se divertir, um tempo para se descontrair, um tempo para estar falando a respeito de outras coisas que não seja exclusivamente sobre o trabalho da obra de Deus. Porque eu conheço famílias de pastores que estão totalmente acabadas. Está lá o pastor, está lá a esposa, que fazem a obra de Deus, mas a sua família distanciados dos caminhos de Deus. Famílias inteiras, enfim, até é ruim de complicar de falar alguma coisa, né? Mas famílias inteiras, cujos filhos estão distanciados da igreja e que não querem, inclusive, saber a respeito de igreja. Recente, realizando um trabalho que precisei fazer para a faculdade, eu fiz uma pesquisa, não é? E levantei famílias de pastores da época da chamada ditadura aqui do Brasil, que estão afastados da igreja, homens com 50, 60 anos de idade, e que não querem nem saber, nem de crente, nem de igreja. Entendeu? Porque a ditadura trouxe um quadro diferenciado, não é? E esses filhos se decepcionaram tanto com a igreja e com o ministério que não querem saber de ser crente. Essa é uma realidade. É necessário que haja descanso, é necessário que haja lazer, é necessário que haja momentos de descontração. Às vezes o missionário está lá e a igreja não dá nenhuma condição dele estar de volta aqui,
eu digo aqui porque é uma força de expressão, mas estar de volta ali no convívio da igreja que o enviou, para passar ali uma semana, 10 dias, para dar relatório para a igreja. Normalmente o que se faz é assim, o missionário vem para o descanso e ele tem que pregar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, hoje aqui, amanhã ali, depois lá, depois lá, depois lá, depois lá. Quando ele volta, ele não descansou, ele não teve um tempo com a família, porque todo dia tinha que pregar. Bom, pregar, imagino eu que o missionário já faz isso no campo todos os dias. Eu acho que se o trabalho é feito com organização, com programação, o relatório administrativo, no decorrer dos dias da consecução, da execução do trabalho missionário, o missionário já está dando o relatório. Ele não precisa estar na igreja no período das férias e indo cada dia numa igreja, numa congregação para dar satisfação do trabalho, porque no decorrer do ano ele já deu. Então o tempo do descanso tem que ser reservado, até porque às vezes o missionário ele retorna para a sua igreja sede e ali ele está precisando fazer um acompanhamento de saúde, está precisando de ter um tempo com o seu pastor, ele precisa tirar um tempo de lazer com a família. Então acho que isso deve ser observado, deve ser respeitado. E se você está se gabando porque nunca tirou férias, olha, eu vou dar uma dica para ti, dá uma verificada como é que está a sua família, porque é possível que a sua família esteja clamando por alguns dias de férias junto com o pai, junto com a mãe, você que é um obreiro e que está nos assistindo hoje aqui. Pode prosseguir. Isso, muito bem. Vamos lá para a sinopse do tópico 2. O cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Enviou um missionário, a igreja tem que entender que enviou uma família inteira. E o cuidado deve existir. Vamos lá para o tópico 3 agora, o último tópico. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. O tópico 3, o subponto 1, diz lá: comunicar as necessidades. Tá? Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Olha aí. Tá bom? Esse princípio encontramos na Bíblia. Quando lemos que nós devemos a comunicação com os santos das suas necessidades, Romanos 12 e 13, está escrito assim: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. E eu escrevi aqui, compartilhar. O que é isso? Tomar parte em, atuar como parceiro. Paulo afirma que os cristãos devem compartilhar as necessidades de seus irmãos na fé e atendê-las como se fossem as suas próprias necessidades. Isto é muito mais do que dar esmolas. É uma aplicação prática do princípio do amor na realidade. É um grande mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, essa colocação de comunicação com os santos das suas necessidades é compartilhar. Né? Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento de culto regular ou no meio de e-mail, telefone, mensagem de texto, enfim. O fato aqui, pastor, é que deve estar em contato com o missionário e sempre estar questionando se tem alguma necessidade, em qual área, enfim, para que ele possa fazer a obra, entendendo que está tendo suporte da igreja que o enviou em todas as áreas. Isso é muito importante, compartilhar com as necessidades. A igreja envia o missionário, aí chega o dia do aniversário do missionário, o miserável fica lá esperando pelo menos um SMS, uma mensagenzinha de WhatsApp, né? Uma coisinha assim, simplória. De repente passa o dia e ninguém lembrou do aniversário dele. Então isso já mostra que a igreja está fazendo um trabalho missionário sem planejamento. Porque a igreja tem que pelo menos saber a data do aniversário do missionário, da esposa, dos filhos, quando os tem, não é? Inclusive, havendo possibilidade, fazer uma coleta especial na igreja, mandar um agradozinho, né? Um extra, porque não faz mal para ninguém e também não é pesaroso você comprar ali um brinquedinho de plástico para os filhos do missionário que está lá no campo, porque isso vai registrar marcas que jamais serão esquecidas. Não é? Aquela criancinha, aquele garotinho, a garotinha recebendo ali um mimo, um presentezinho, ainda que simples de tudo, mas é uma marca que vai ficar. Porque ele vai pensar, opa, se eu recebi isso da igreja, porque a igreja está lembrando que eu existo. Porque há filhos de pastores, de missionários especialmente, que a igreja sequer lembra que eles existem. E quando se menciona os nomes,
Aí a pessoa fala, mas quem é mesmo? Quem é? Quem é? E fica rebuscando a memória, porque não tem sequer uma lembrança de quem são. Então, é importante a gente ter essa lembrança com relação ao missionário e à sua família. Né? Então, vamos lá. Essa é a nossa... Acho que é o mínimo que a gente deve fazer para com aqueles que estão doando da sua vida, da sua saúde, do seu tempo, em realizar a obra de Deus. Exatamente. O tópico 3 ainda lá, pastor, sobre o ponto 1, comunicar as necessidades. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias, isso é importante, a respeito das principais atividades do campo missionário. E hoje, pastor, nós temos uma ferramenta importante, como o Data Show, por exemplo, para passar vídeos, né, para a igreja lá do campo missionário, o que está sendo feito. É interessante esses critérios. Nós estamos falando aqui da responsabilidade da igreja para com o missionário. Existem casos que os missionários não estão atuando como devem. Então tem que ter aí bom senso, tem que ter critérios. Isso nós entendemos. De repente está recebendo ajuda financeira, mas não está fluindo. Aí é outra questão que deve ser analisada até dentro da questão da programação. Se não está havendo produção, de repente seja o tempo de recolher o missionário e enviar outro. Justamente. Então tem critérios que devem ser observados. Agora a igreja deve estar ciente. Aqui está o nosso missionário, olha o trabalho que ele está fazendo. E ir lá passar os vídeos do campo missionário, isso estimula, pastor, até mesmo o acompanhamento da vida do missionário em termos financeiros, espirituais, emocionais, enfim. Eu me recordei agora de uma conversa que tivemos com o pastor Daniel, que é o nosso pastor presidente aqui, ele dizendo que determinado obreiro em determinada região, obviamente que não vou mencionar nada disso, mas ele estava reclamando que lá na região onde ele estava era muito difícil de pregar o evangelho porque as pessoas eram incrédulas. Aí o pastor ficou até perplexo, porque na verdade a missão, vamos ser redundantes, a missão do missionário é exatamente essa, é pregar o evangelho para os incrédulos, para que eles creiam e entendam que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Não é pregar o evangelho para crentes, para membros de outras igrejas, porque evangelizar pessoas que são de outras igrejas, isso é muito fácil. A gente chama isso de pescar em aquário, mas o missionário não é chamado para arrebanhar crentes de outras igrejas. O missionário ele é chamado para pregar o evangelho justamente entre as pessoas que ainda não creem em Jesus e levá-los ao conhecimento de Jesus. Essa é a função do missionário. O senhor falando, eu lembrei do apóstolo Paulo. Ele fazia questão de implantar igrejas onde não tinha. Onde o evangelho ainda não tinha sido. Um exemplo para nós. Vamos mais adiante, então. Tópico 3, eu subo em ponto 2, doar para suprir as necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil, claro, sem dúvida nenhuma. No meio do estresse, das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os enviou. O pastor Erson acaba de comentar. Principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Queridos, é interessante que eu marquei isso. Vamos ler mais no finalzinho. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Lá em 2 Coríntios 8:1, diz assim, eu comecei ali do 1, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. Verso 2, no meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Veja bem que era uma igreja sem muitas condições. Pois dou testemunho, versículo 3, de que eles deram tudo quanto tinham e até além do que podiam. E eu grifei aqui, pastor, por iniciativa própria. Ou seja, não ficaram forçando, não ficaram usando expedientes aí, olha, precisamos disso. Aqui interessante que foi, pastor, de vontade ou de iniciativa própria. A própria igreja viu a necessidade. E em muitos casos aí a gente vê
pessoas especializadas em retirar a oferta. Tem alguns que falam, deixa comigo. Tem uns que até choram. Deixa comigo, que eu conheço, eu sei o sistema aqui. Mas a igreja aqui, ela fez de iniciativa própria. E o versículo 4 de 2 Coríntios 8, e eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Versículo 6, assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Então, queridos, a igreja, quando ela vê que está surgindo efeito, que o missionário está ganhando almas para Cristo, que está tendo resultado, voluntariamente a igreja vai contribuir com missões. Muito bem. Os irmãos só atentem que na revista está 1 Coríntios 8, versículos de 1 a 7, mas no slide já está corrigido. O texto, na verdade, é 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7. Subponto número 3 aí da sua lição, ainda falando sobre as maneiras práticas de se comprometer com os missionários, que é o tópico 3, vamos falar aqui sobre oração e jejum pela causa missionária. Nós já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária, mas o que a gente pretende reforçar nesse subponto aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum. Não somente a oração, mas a oração e o jejum, como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. O que é isso aqui? É a liderança da igreja promover o engajamento. Quando a liderança da igreja, quando eu me refiro aqui à liderança da igreja, estou me referindo ao pastor da igreja. Quando o pastor da igreja convoca os membros para oração e jejum em prol do avanço missionário, e as pessoas, elas assimilam essa ideia de que precisam orar e jejuar para o avanço missionário, esse engajamento vai trazer o comprometimento da igreja com os missionários. E os missionários tomando conhecimento de que a igreja que está lá está orando e jejuando para que eles avancem, então isso vai fazer com que o engajamento tanto da igreja quanto do missionário com a família que está no campo se potencialize e isso redunde em avanço ainda maior. Então é importante que os líderes das igrejas convoquem o povo de Deus para oração e para jejum em favor ou a favor dos missionários que estão no campo. Isso é imprescindível, porque na verdade também é um papel do crente, não necessariamente não é da igreja, mas de cada crente individualmente. Isso, para resumir esse slide, eu escrevi assim, ó, grifo nosso. A igreja deve constantemente interceder pelos missionários para Deus protegê-los e suprir as necessidades de ordem emocional, espiritual e material e capacitá-los para anunciar as boas novas. Você imagina a pessoa lá no campo trabalhando, sabendo que tem uma igreja intercedendo. A vitória é certa, em nome de Jesus. Atos capítulo 13 diz assim, na igreja que estava em Antioquia, então vamos entender aqui que a igreja de Atos 13 era a primeira igreja missionária gentílica, porque a primeira missionária de fato foi em Jerusalém, mas não era igreja gentílica, né? Então, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, a Simeão, chamado Níger, a Lúcio, Sirineu, a Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora preste atenção. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja enviou Paulo e Barnabé debaixo de jejum e de oração. Entendeu como é? Note então que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Desta forma, nós entendemos que, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento de cada um, individualmente, com oração e jejum. Fazer chegar aos missionários este comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas é uma amostra muito animadora do comprometimento, apoio e suporte ao missionário
e sua família. É o poder do testemunho, não é? Quando você grava ali um vídeo do culto na igreja ou de uma reunião especial convocada para oração pela obra missionária, o missionário receber um vídeo dizendo: a igreja está orando nesse momento pela sua vida, pela sua família, pelo avanço da obra. Isso é, meus irmãos, animador. A verdade é que é animador. É o dunamis, né? É o poder que tem de avanço, de crescimento, porque é uma forma de encorajar ainda mais o missionário ao tomar conhecimento que a igreja que o enviou, de fato, está comprometida com o avanço daquela obra que ele está realizando ali onde foi enviado. Muito bem, a sinopse do tópico 3, é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Muito bem, nós vamos fazer aqui um intervalozinho rápido e vamos para a conclusão desta lição, fechando, não é, este tema sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, meus irmãos, para a conclusão desta lição, a de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários, nós queremos aqui fazer esses destaques. Nesta lição de hoje, recebemos esse estímulo de conhecer as necessidades dos missionários. Você e a sua família, e daqui nós estamos dizendo individualmente, e eu me incluo, não é, juntamente com os irmãos que estão conosco aqui, nós podemos fazer muita diferença na vida deles e das suas respectivas famílias. Com certeza nós verificamos hoje aqui algo que nós podemos fazer. Se o nosso coração estiver em missões, os nossos joelhos estarão dobrados, o nosso testemunho alcançará pessoas e as nossas finanças investirão no que é eterno. Veja que esta frase dá um fechamento para aquilo que nós estudamos na semana passada. Não é? A missão, ela acontece, não é, de fato, com os joelhos daqueles que estão ficando e que enviam, não é, os joelhos que estão dobrados, o testemunho que alcança, que são aqueles que vão, e também as finanças daqueles que contribuem, porque missão se faz orando, se faz contribuindo e também se faz indo. É assim que nós realizamos missões. Exatamente. Nós aí temos, então, se o nosso coração tiver missões, nossos joelhos estarão dobrados. É interessante essa frase aqui, pastor. E nosso testemunho alcançará pessoas. Está aí. Por isso, Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medida. Ponto. Comprometimento e responsabilidade. Responsabilidade que, por sinal, é a palavra-chave dessa nossa lição, que nós encerramos aqui agradecendo pela sua assistência. Você, ainda que não está inscrito no nosso canal, se inscreva e também nos ajude compartilhando esta pré-aula, porque certamente outros irmãos e irmãs poderão lançar mão de alguma coisa que nós falamos aqui para acrescentar na sua aula, ao seu conhecimento. Deus abençoe os irmãos. Pastor Adolvilson, com a sua consideração final. Amém. Pela fé, cremos que estamos sendo dia a dia abençoados pelas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque você continua orando por nós e nós por vocês. E a vitória, com certeza, é nossa pelo nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.